entende o que é um hospital, ele entende o que é um hospital, ele entende o que é ir no médico, ele tem um entendimento das coisas sociais em volta dele. Se ele tiver esse entendimento, talvez você não precise ser o tutor dele. Ela vai falar mais para frente de um outro processo que tem, que é, chama Support Decisions Maker, alguém que te dá o suporte para você, para essa pessoa fazer a decisão. Então, ao invés de você ser o guardião, você é aquele que dá o suporte para ele, que você vai educar ele. Porque se ele ouve, você pode falar: olha, nesse caso, você ensina para ele os prós e os cons de qualquer situação, e aí ele pode fazer essa a decisão. Então, o importante são duas perguntas. Meu filho precisa de um tutor? Você faz essa pergunta. E aí, se você acha que ele tá bem, né? Ele consegue fazer algumas decisões. Aí você pergunta: meu filho ouve? Ele tem um entendimento social? Se ele tiver, talvez não seja o tutor que você precisa ter. Ok? Okay, next slide. So if, the new thinking is to try to avoid guardianship when you can, because it is taking away someone's rights. So we are trying to get supported decision making as part of our law in Massachusetts. It's not yet passed yet, but it's still something you might be able to use. And what that is just you have a document, kind of official document that lists your supporters who you want to help you make healthcare decisions, educational decisions, and things like that. And so, we all have supporters in our own lives, like my husband or whatever, but this sort of documents that for clinicians to know who they should be talking to. We don't advise this for someone who needs a guardian because it's not as safe. We don't know what's going to happen if there's an emergency. So, it is not like a proxy, a healthcare proxy, because the healthcare proxies are supposed to be operational when you don't have capacity to make your own decisions, right? So they are sort of like that's who's going to take over is the healthcare proxy. These are more a team approach, all right? So you want a team to help you make decisions, and you want the doctor to use that team. I would say that anybody using supported decision making should also have a healthcare proxy and a power of attorney, but that's only going to come into play when something happens to the person, just like us, when we don't have capacity anymore, different than when we signed it, right? Ou então, continuando, tomar decisão com o apoio, que é o que ela disse, que chama de Support Decisions Maker. É, lembrando que quando você se torna guardião de uma pessoa, a gente tira deles o direito de fazer as suas próprias decisões. Então, se isso pode ser evitado, ela sempre tenta isso, porque a gente deve sempre tentar, porque a gente não quer tirar de ninguém o poder de decisão, o poder de tomar decisão pela vida. Mas se for o caso de que a pessoa não tem, então a gente vai para ser o guardião. Porque tem outra coisa, por exemplo, se você for para tomar decisão com apoio, você vai nomear algumas pessoas que vai te ajudar a, ajudar o indivíduo a fazer suas decisões. Não precisa ser uma pessoa só. Então, isso é um time. Então, por exemplo, se na hora de fazer uma decisão, vai ter a pessoa que ele nomeou, vai ter o médico, ele. Então, a decisão é feita por um time. Isso não é igual ao proxy. O proxy, qualquer um de nós temos que ter. Por exemplo, ela disse que no caso dela, o proxy dela é o marido dela. No meu caso, também é meu marido. Então, sei lá, se eu tive um ataque cardíaco e eu não posso fazer decisão, então quando ele é o proxy, ou seja lá quem você for, essa pessoa toma a decisão porque você está inconsciente, porque aconteceu alguma coisa, e aí ele é o seu proxy. Então, a pessoa que
tomar, se você chegar com seu filho na decisão que ele vai ser o decisão com apoio, ele ainda assim tem que ter o proxy, ou ele pode ter um power of attorney, que é uma carta onde ele dá para você o direito de tomar decisão em alguns casos específicos. Por exemplo, o meu sogro, ele tinha uma power of attorney para mim, para ele poder vender uma casa que eu tinha no Brasil. Então, você pode fazer um power of attorney com coisas específicas. Ah, agora, isso é assim, é de novo a fina linha, porque se você, em caso de emergência, você e o seu filho optou para ele ter o decisão com apoio, né? O your list of support decision, né? Together maker. E ele toma uma decisão em caso de emergência, existe sempre o risco de que ele pode tomar uma decisão, e ela sempre coloca na decisão médica, que é uma coisa importante, sempre corre o risco de ele não tomar a melhor decisão. Mas lembra sempre que uma coisa que não se quer é que tire os direitos totais do seu filho. Por isso que é importante você se perguntar e você ver se uma decisão com um time, de repente, não vai respeitar mais os direitos do seu filho. Ok. Next one. So people ask me, what I want limited guardianship over my child. I don't want the full because they only need certain help, right? Well, that's kind of a lot of people. And unfortunately, it's the exact same process with the court, whether it's a full guardianship or a limited guardianship. So generally what we do with the intellectually disabled or the mentally ill is we have something, it's the limitations page of the decree, also known as an Exhibit A, which limits the guardianship. So it's a general guardianship with certain checks that limit it. Like there's a special page published by the probate court that you check off these things, and they're things like can make their own friends, can travel. And so you have to go through that page and decide what you don't want guardianship over and what you do. So that's how you limit it. Então, aqui ela está dizendo sobre a tutela limitada, né? A tutela pode ser limitada. Você pode ser o tutor do seu filho, e quando você está preenchendo, você pode ser específica. Eu quero ser o tutor dele com relação à saúde, com relação a financeiro. E aí, nesses papéis todos que você vai preencher para ser o tutor do seu filho, tem o anexo A, né? E aí, nesse anexo, você pode escolher lá, tá tudo para você checar, né? Se os próprios amigos ele pode escolher, se ele pode votar, se ele pode dirigir, se ele pode escolher as refeições, ir no mercado, se vestir, viajar sozinho. Você coloca tudo ali onde você fala, eu não preciso, eu não quero ser o guardião disso. Então, você conhece o seu filho o suficiente para saber o que ele pode fazer sozinho e o que ele não pode. E o anexo A do decreto, que é um decreto, né, que deu, que é dar a guarda limitada para que ele não perca as decisões dele, né, os direitos dele como indivíduo, a dignidade dele como um todo. Next one. Okay, so now I'm going to go through the process so that everybody understands the process. And yes, guardianship is permanent. You don't have to do anything ever again. You're the guardian until you pass away. Well, I overstate that because you have to file a care plan, but it's permanent. So here's the process. Should I stop now? You want to? Well, I'll go ahead and start with the beginning. The way to start the case is you have to file a petition telling the probate court that you want guardianship. In order to file that petition, you also have to file with it evidence that the child needs guardianship, young adult, I should say. And there's two different ways of getting that evidence. It's either called a medical certificate or a clinical team report. And I'm going to go through both of those because they're different. So stop here and then we'll keep going. Então,
Alguém perguntou, a Alessandra, acho, perguntou se a guardianship é permanente. A guardianship é permanente. Só que existe um care plan, que é um plano de cuidados que você tem que submeter anualmente para a corte, né? Então, você nunca tem que fazer de novo, mas existe esse care plan que você tem que submeter para a corte. É bem simples, todo ano. Então, existe a forma como que você pede, né? Para ser o tutor do seu filho. Então, você tem que levar na corte e abrir uma petição para que você seja o tutor do seu filho. E com isso, você tem. Não é simplesmente um atestado de um médico, é ah, como eu diria, é um formulário grandão onde vários profissionais, acho que é o primary care e os outros dois que vão preencher. Então, é uma equipe clínica que vai preencher isso, ok? Then, once you file your petition with either your medical certificate or your clinical team report, the court opens the case and they issue a citation, which is a one-page document that says, hear ye, this person is seeking guardianship over that person, and you have until usually like a month to object. Otherwise, you have to hold your peace. Who has a month to object, Karen? I'm sorry. Anyone, well, anyone who wants to object has a month, and what we have to do is serve that document on the family members and anybody that would have standing to object. We have to, but I'll talk about the service after you tell them about the citation. Então você decidiu que o seu filho ele pode, são dois tipos, né? Quando a desabilidade dele é por questões médicas, o atestado médico, que é não é simplesmente um atestado, é um documento mais detalhado. E quando seja por uma outra razão, para os dois casos, você entra na corte com a petição, você vai apresentar a causa e o porquê que você acha que o seu filho precisa de um tutor, e aí eles vão receber, eles vão aceitar isso, e aí eles vão submeter um documento que chama uma citação, que é em uma página, e aí isso é colocado no jornal, tipo do comércio, sei lá eu de onde, mas é um local onde alguém, quem quiser, né, pode dizer que tem uma objeção contra. Tipo, alguém pode entrar, e se está te acompanhando, e dizer: olha, eu não quero que a Márcia seja a tutora do André. Eu não quero. E aí essa pessoa vai ter que falar os porquês, mas pode haver uma objeção. So then Então, quem quer. you get the citation from the court, and it's up to you to serve it on the relevant people, which are the family members in our case. So it'll be, if let's say you're seeking guardianship of your child and you're divorced, you would have to serve it on the father or the spouse, the ex-spouse, and you have to serve it on any siblings of the child, and you have to serve it on the child. So there's a special footnote about serving on the child. The child has to receive it by hand. It has to be given to the child by someone not related to you. So usually a teacher, an aide, a neighbor, somebody else hands it to the child. The child does not need to read it. They can throw it on the floor. But then we file a piece of paper with the court telling the court that we served the relevant people in the right amount of time. If we don't have that piece of paper in the file, the court will not hear our case. They have to know that people were served and had the chance to object. Então, quando você recebe o citation, esse serve que ela falou, eu fiz isso recentemente. Você tem que mostrar. O serve é tipo mostrar, por exemplo, se você for divorciado, mostrar para o pai da criança, né, do young adult, como eles falam. Eu tenho essa citação,
eu tô entrando com pedido de guarda. Irmãos, ó, eu tenho essa citação, eu estou entrando com pedido de guarda. E a própria criança, por exemplo, você coloca, por exemplo, o que eu ajudei recentemente, a menina, ela não anda, não fala, ela tem as mãos assim, ela não podia pegar o papel. Mas aí a mãe foi lá, pôs na mão dela, caiu. Mas ela fez. Aí tem que ter que é o que ela falou que é by hand. E aí tem que ter no caso que eu fiz, teve que ter uma pessoa, uma pessoa uma testemunha, que viu que eu entreguei na mão dela. E aí você volta com essa citação, e fala, ó, eu já mostrei para todo mundo, ninguém se teve objeção. Então, você tem essa citação que eles fazem para você, você tem acho que 30 dias para devolver e falar, eu falei com fulano, ciclano, beltrano e entreguei em mãos para o meu filho. Não tem objeção. Se você não entregar isso, mesmo que seja óbvio que seu filho não tem condições, a corte não vai começar o processo, não vai continuar o processo de seu para que você seja o tutor do seu filho, Karen, ok? I know I said no questions, but I'm just wondering, do people still have to put notices in the paper about No, guardianship? no, that's when you say when someone's parts unknown, they call it. So that they would if they don't have an address, but usually we have an Oh, address or something there. Or with my clients, I make them figure it out with the internet or something. Where could they be? Let's get the address and find out where they are. okay. But yeah, it still happens, but we don't usually have to do it. I know back when my daughter, when I did it for her, we had to put it in the local paper just to see if anybody would come out of the woodwork, I guess. But I'm Yeah. glad if people do not have to do that. Yeah. Thank you. So once you have you filed your notice of that you served your citation with the court, you can have your hearing. And the court may come up with the date of the hearing, or you may have to call the court for a date of the hearing. And then you go before the judge, and it's a rubber stamp, assuming your paperwork is in order. There's nothing, it's not scary. You don't have to say anything. The judges thank you for doing this service. So that's how it works. Então, a Pam perguntou para Karen, porque antes tinha que escrever alguma coisa, porque você tinha que colocar no jornal local. Ó, eu estou fazendo o pedido para ser o guardião do meu filho. E a Karen está dizendo que hoje não precisa mais. É só você, no papel, tem só o checkmark. Falei com essa pessoa. Às vezes você coloca só o e-mail da pessoa. É mais simplificado agora do que era antes, porque a Pam também tem uma filha de 35 anos. De novo, quando eles dizem served, é tipo mostrar. Então, uma vez que você mostrou para todo mundo que não tem nenhuma outra pessoa que tem objeção contra o seu pedido, você devolve isso para a corte vai marcar o que eles chamam de hearing, que é o dia, né? Você tem uma audiência lá. Ah, às vezes a corte não marca rapidinho ou não marca. Então, quando for esse o caso, você pode ligar para a corte e falar: Ó, eu já entreguei o meu citation e quando é o meu hearing? Aí eles vão marcar, vão te falar quando é, e aí, quando existe uma lista grande de papéis que você tem que ter junto, né? Inclusive um papel que é assinado por mais de um profissional que você tem que entregar tudo isso quando você tiver audiência, né? Assumindo que você tem todos os documentos que você precisa junto, o processo em si é bem simples. Você entrega tudo isso e você tem audiência com o juiz. Okay. Next, yeah. So the big question is, do you need to use a medical certificate and by the way, that process I just went through is not for a Rogers, which is more complicated. That's for a basic case. And I'll explain that when we get to the Rogers slide. But a clinical team report requires 3 signatures and a medical certificate only requires 1. So they're different. And they're published by the court and they're fillable by the court. You have to use their forms.
The clinical team report is used for someone with an intellectual disability, and that's defined as an IQ of 70 or below. All right. A medical certificate is for everybody else. So it used to be sort of the intellectually impaired and the mentally ill, and it was an easy draw the line. But now with autism, people are always saying, well, what is it? And some courts prefer you use a clinical team report, even if they have a higher IQ, if you're autistic. But officially, under the statute, you should be using a medical certificate because the statute says a clinical team report if you're intellectually disabled. So generally, just if your child has an IQ of 70 or below, it's a clinical team report. Otherwise, it's a medical certificate. Bom, então tem duas formas são dois documentos diferentes que você pode apresentar para a corte. Você pode, se a desabilidade principal for física, for médica, aí é só um certificado, só uma assinatura, o formulário é a corte que dá para a gente preenche, aí um profissional, no caso o médico, assina, e ela falou que é diferente do Roger, que alguém perguntou da tutela Roger, e ela vai falar ainda disso. E aí tudo bem, fica tudo bem. O problema é que não é problema, a diferença é que quando existe uma desabilidade intelectual, onde o indivíduo, né, tem o QI de 70 ou para baixo, aí precisa ser um reporte clínico. E se é o reporte clínico, são 3 profissionais que têm que assinar. É o médico, é um psicólogo e é um assistente social. Então, são os 3 que têm que assinar. Esse é o clínico. E agora ela falou que é meio tricky, né? Que é meio assim, porque com o diagnóstico, antigamente era direto. Tem essa dificuldade, o QI abaixo de 70, vamos fazer isso. Só que agora, com o autismo, onde a gente tem muitos indivíduos com autismo, que o QI é acima de 70, mas ainda assim a capacidade de fazer decisões são impactadas. Nesse caso, é o Clinical Report. E o Clinical Report são 3 profissionais que assinam e tem tempo. Não é tipo, você não pode demorar um ano. Depois que o primeiro assinou, eu não sei se são 30 ou 60 dias, eu esqueci, que todos os 3 têm que assinar. Senão, você tem que começar tudo de novo. Ok? Okay, next slide. So then you have to decide who should the guardian be. Now, generally, it's going to be the parents, right? That's what we want. There are professional guardians out there, but it's your last choice. So there's a little bit of a wrinkle in having both. Usually you want both parents to be co-guardian, but the wrinkle is if you want to take advantage of mass health programs that help pay for caregiving for your child. So they pay you to take care of your own child after they're 18. You cannot be guardian. So you need to think that through. And in certain cases, such as my own, my husband is my son's guardian, and I am not because I wanted to be the AFC caregiver. And that's real money. The AFC program is about $10,000 a year for an easier kid and $20,000 a year for a harder kid to take care of, tax-free. So it's not good for single parents because they have to be the guardian and they have to give up this program, which is so unfair. And we are working on that in the legislature. But for people that are married, they could possibly do that, or they could have sometimes they have adult children who are living with them and could be the caregiver. So the parents could both be co-guardians and the adult child could be the caregiver. Então, agora ela está dizendo que o Adult Family Care Program, ela está falando especialmente que é o AFC. Então, ideal, né? A coisa melhor a acontecer
são os dois pais serem guardião, eles são co-guardiões e os dois fazem a decisão e tudo mais. Ela usou essa palavra wrinkle, né? A ruguinha que tem nisso é que se você for o guardião do seu filho, você e os dois pais, se você for ter a tutela, você não pode se encaixar nesse programa do Mass Health, que chama o AFC, que depois que seu filho tem 18 anos e ele continua morando na casa, ele pode ser, ele pode pagar você para você cuidar do seu filho. Então, se é uma criança, se é um jovem adulto fácil, eles pagam US$ 10.000 por ano, tax free, não é taxado. E se for um jovem adulto que requer um pouco mais de cuidado, eles pagam até US$ 20.000 por ano, que também não é taxado. Só que se você for o guardião do seu filho, você não pode ser o caregiver, o que recebe pelo Mass Health por isso. Então, por exemplo, no caso dela, que ela está com o marido dela, ele é o guardião e ela não é. Porque aí ela recebe esse MS Caregiver, o AFC, que ela falou que é um dinheiro que ajuda e é tax-free e tudo mais, não afeta o seu tax e tudo mais. Ela vai cuidar do filho dela de qualquer forma. Então foi assim que eles fizeram. Quando são pais solteiros, né? Ou é o pai que cuida, ou é a mãe que cuida, porque tem que morar na mesma casa, ou para receber o AFC, aí é onde ela falou que tem o wrinkle, né? Que é meio tricky. Por quê? Porque você não pode ser os dois. Então, existem outras possibilidades. Se tiver um irmão que tem mais de 18 anos e mora na mesma casa, pode colocar esse irmão para ser o AFC, para ser o caregiver, porque o dinheiro é tax-free, então ele pode sacar esse dinheiro e dar para você, não vai afetar o seguro dele, nada disso. Ou qualquer uma outra pessoa ligada a ele que mora na mesma casa, tem que morar na mesma casa. Então, esse que é ela falou o wrinkle, porque o que a gente quer é que seja os dois, mas não é justo você perder o AFC porque os dois querem ser. Ela trabalha, ela defende as coisas pelo estado de Massachusetts também, eles estão trabalhando nisso, mas ainda não tem nada que mudou. Você não pode ser o guardião e receber pelo esse programa do Mass Health, ou um ou outro, ok? Marcia, before we go on to anything else, just want to if you could let everybody know that we are having someone come to talk about AFC, the Adult Family Care Program, in April, because I'm sure there's going to be a lot of questions about how you do that. So save those questions until April when we have someone come in to really talk about that program, because it's very important to learn about it. Bom, gente, eu tinha esquecido de falar, mas quando às vezes a gente está aprendendo uma coisa, aí vem outras que você tem que aprender também para você poder fazer uma decisão assim, bem informada. Então, a gente não precisa fazer perguntas para Karen sobre o AFC, porque em abril a gente vai ter uma reunião como essa aqui, onde vai vir alguém especificamente para falar do AFC. Então, você já vai saber a parte de guardião, aí você vai saber a parte do AFC, e aí você pode fazer a sua decisão em conjunto com o pai do seu filho ou a mãe do seu filho, os dois, o que é melhor no seu filho, caso você esteja pensando em ser o tutor dele. Então, questões para o AFC a gente vai guardar para quando vier a pessoa específica do AFC. Ok? Okay. Do you need to hire a lawyer? So, not necessarily. It's all the forms are online. And I'm telling you where to Google to get them. And they really do explain everything that needs to be done as best they can. However, as you can tell from my quick summary of what you have to do, it's a lot of bobbing and weaving if you aren't a lawyer to try to figure it out. You have to go to court and talk to the clerks to help you, and then you return to the court because you did something wrong. And it's possible, and the forms are all there if you want to put the effort in to do it yourself. I do not recommend doing it yourself if you are doing a Rogers guardianship, which we'll talk about soon. Ok.
Eu preciso de um advogado para ser o tutor do meu filho? Em teoria, não. São vários formulários. Todos os formulários têm online. Se você pedir se você colocar no Google o que eu preciso, quais os formulários, vai ter um, dois, três, quatro. Você vai ter que ir várias vezes na corte, porque você vai submeter, às vezes vai estar faltando alguma coisa, eles vão mandar a carta para você, você tem que começar tudo de novo. Pode ser um processo mais lento ainda, porque a gente vai preencher os formulários o melhor que a gente pode. Você pode ter ajuda do que ela fala do clerk, que são os atendentes lá. Antes de você submeter, você pode preencher e ir lá e falar: Ó, tá tudo certo? Tem alguma coisa que tá faltando aqui e tudo mais? Se informar que se tem algum dia, porque tem algumas cortes que tem, ela não falou isso, mas eu sei que tem o advogado do dia, de manhã, das 8 ao meio-dia, que ele pode rever com você os formulários, ter certeza que está tudo certinho, aí você preenche. Então pode. Se você for aquela que vai atrás, não importa, deu errado, eu vou usar o nome de alguém, a Alessandra, eu sei que ela vai provavelmente 15 vezes lá, mas eu tenho certeza que ela vai fazer. Se você se sente à vontade para fazer isso, não tenha dúvida. Dá, não precisa, não. Agora, se for o Roger, o tutor Roger que ela vai falar, aí já é diferente. Esse pode, você tem que ter paciência e voltar, e voltar. Tem o advogado do dia, como ela falou, você vai lá, você faz pergunta. Se disponibilizar um tempinho, dá sim, dá para você fazer sem que você precise contratar um advogado, Okay. ok? Next slide, I think. Is next slide, Karen? Yes, Yeah. yes. All right, so you have to, you do have to file reports once you're guardian. The first report is due within 60 days of the date you receive the decree, and then annually thereafter on the date you receive the decree. And the reports are to tell the court how the child is doing, the adult child is doing. Basically, they want to know where they're living, what they're doing for school or work, and that kind of thing. Any been changes. And what I tell, this also is a form online you can get. And the decree, when you read the decree, it requires this so that you will know in the decree that you have to do this. Então, ela disse que os formulários a ser submetidos. Bom, depois que você preencheu tudo que você tem que preencher, e essa palavra decree que ela usou, é quando eles nomeiam você guardião. Então, tem todos os formulários que você tem que dar para você se tornar o guardião. Depois, aí você vai enviar, quando você preencheu esse papel que você se tornou o guardião, você vai dizer qual é o plano, né? Eu vou colocar, eu vou levar ele no médico, ele vai morar comigo, ele vai fazer X, Y, Z, tal, tal, né? Isso é o plano. Então, depois que eles deram para você, nomeou você guardião, com 60 dias, você tem que submeter o primeiro relatório, que é o que você vai fazer, o que você já fez, como é que vai ser, quem que vai levar ele no médico, quem que é o médico dele, tudo mais, quando você for nomeado guardião. Depois disso, anualmente vence no dia que você foi nomeado guardião. Então, se você for nomeado guardião hoje, dia 1º de fevereiro, 60 dias do dia 1º de fevereiro, provavelmente lá para o dia 30 de abril, você vai ter que submeter o primeiro relatório dizendo qual é o plano de cuidados para esse indivíduo que você vai ser o guardião. E aí, depois, todo 1º de fevereiro, você vai ter que submeter: olha, ele está indo bem, a gente mudou isso, a gente continua a mesma coisa, não mudou nada. Todo ano você tem que preencher. É rapidinho, mas você tem que preencher. Ok? Okay. All right, so now we're going to talk about Rogers guardianships. You might have heard of them. This is when your child is taking an antipsychotic medication. Okay, so you have to look up, if you're not sure if it's antipsychotic, you'd have to look it up. But something like Abilify or Risperdal or Seroquel are antipsychotics. We treat these differently, unfortunately, in some cases. They are strong drugs that we want to be careful not to over medicate someone and, like in a group home, leave them
sitting in a corner, not able to move, and then they're easy to take care of. I mean, that's the worst case. But so the court wants to know that this person really does need the antipsychotic medication. And if the child doesn't have competency to decide for themselves, the court has to decide it. They call it substituted judgment. So in order to get a Rogers guardianship, you need to check that box when you file the petition that says you need that. And then the court assigns a lawyer to your child. And that lawyer goes and interviews your child and files a report with the court as to whether they agree that this antipsychotic medication is appropriate. So I'll stop there for now. Ok. Bom, a guarda de Rogers. Então, a guarda de Rogers é especificamente para adultos que tomam medicamentos antipsicóticos. Então, ela deu alguns exemplos, né? O Abilify, o Respiradol, normalmente para evitar que a criança ouça vozes, são medicamentos altamente controlados. E aí, quando você for submeter a guarda de Rogers, você vai colocar lá, ó, eu quero submeter, sim, ele toma antipsicótico, você vai listar os remédios que ele toma. Quando isso acontece, a corte vai denominar um advogado especializado nessa área para o seu filho. Esse advogado vai entrevistar o seu filho. E aí vai existir um plano de tratamento onde o advogado vai falar, não, ele tem competência o suficiente para administrar as medicações, porque ele pode morar ele falou grupo home, né, numa casa onde moram outras pessoas, ele tem o quarto dele, divide alguns ambientes na casa onde ele pode deixar o remédio dele fácil, outra pessoa pode tomar e ter uma overdose, alguma coisa assim, né? Tomar demais. Ele mesmo pode tomar demais, esqueceu que tomou e tomou demais, ou tá muito triste, tomou demais, e aí colocar a vida dele em risco. Então, depois que você entrou com a guarda de Rogers, ele viu um advogado, pode ser que tenha que ser envolvido um médico ou não. Aí eles fazem a decisão. Não, ele vai ter uma guarda de Rogers, então você vai fazer, ou não vai ter, seja lá o que for. Então vai existir um plano por 12 meses, onde tem um processo, o tempo que ele vai, e se ele vai usar isso, aí no final de 12 meses vai ser avaliado. Ele usou corretamente? Ele não usou? Precisa da guarda de Rogers? A guarda de Rogers não precisa? Então é um processo. Mas envolve não só o médico, as pessoas que prescrevem, mas também um advogado para ver se o seu filho pode ou não continuar ele mesmo administrando as medicações dele. Ok, Karen? Yep. So Pam, I think we might be at the end here, getting there. All right, good. Let's have some questions. Então, gente, agora é a parte da pergunta. Vocês podem, se vocês já escreveram lá, a gente vai dar uma olhada, eu vou dar uma olhada agora. Se vocês não escreveram ainda, vocês podem colocar a mãozinha. Eu já vi uma mãozinha aqui escrito iPhone, que eu não sei o nome da pessoa, mas eu vi uma mãozinha. Todas vocês colocam uma mãozinha se vocês quiserem falar. E a gente vai se dar a vez para todo mundo, porque a gente terminou relativamente cedo, então tem bastante tempo para vocês fazerem algumas perguntas. Eu vou começar com a mão. Ah, não tem a mãozinha do iPhone, não. Era a minha mãozinha. Haha. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ok, eu vou colocar aqui, ver se, porque tem bastante no chat. Deixa eu ver o chat que tem. Alguém me deu happy birthday. Obrigada. So someone is asking more about proxy. I'm not sure if you saw this. Like, is guardianship like a proxy? Someone asked this question. So, okay. Yes, I guess it is, but a healthcare proxy, number one, you have to be competent, legally competent to sign one. And number two,
You can throw it away. You by verbally saying, I don't want that person anymore to make these decisions, it's over, right? A guardianship, you can't just say, no, I'm not going to have that person make these decisions. Então, o proxy, no caso do médico, né, gente? Porque o guardião pode fazer outras decisões também, mas no caso do médico, o proxy, o guardião, é a mesma coisa. Só que, primeiro, você tem que ser competente para fazer as suas perguntas, e se você estiver no meio uma consulta médica, você, criança, falar, eu não quero que essa pessoa seja meu proxy, o proxy é eliminado. Então, em outras palavras, você não deixa de ser guardião porque o seu filho não quer que você faça a decisão porque ele está bravo com você. No proxy, se ele falar eu não quero mais, você não vai fazer decisão nenhuma. So you already asked about guardianship if it's permanent. You said that it is permanent, but you have to submit the care plan, right? Once a year. Então, alguém perguntou sobre o guardianship ser permanente. A Karen já tinha falado que sim, mas você tem que submeter o plano de tratamento de cuidados. Just to be clear, we don't eliminate the guardianship if we fail to file our care plan. Okay, I just want to make that. I don't want people to think that their guardianship will go away. Se você não mandar o care plan, eles vão ficar te pedindo para mandar, mas você não elimina. Você é o guardião, você é o guardião. O Rogers Guardianship é no caso de se tomar antipsicótico, como que foi perguntado, e ela disse tem o processo, né? And here Alessandra wrote, I have two teens with disability. Can I be the guardianship for both? Yes. So, sim, então se você tiver mais que um filho com disabilidade, você pode ser o guardião dos dois. Você já tinha respondido. Starting at what age should I start the application for guardianship? 17 and a half. 17 anos e meio, você já pode começar o processo. Just be clear, they don't let you file much before the 18th birthday, and your paperwork has to be current. So 17 and a half. Bom, eles não deixam você começar o processo antes que seu filho torne 18 anos, se complete 18 anos. Só que como tem muito documento para você preencher, para você ir atrás, profissionais que você tem que estar em contato, principalmente se for o clínico, né? Aquele que são 3 profissionais que assina, você começa com 17 anos e meio, que aí até quando começar você não precisa ficar correndo, você vai ter todos os seus documentos, tudo que precisa. Ok. So, Bia wrote, just to clarify, when the parents are divorced, both can be the guardianship? Yes, we strongly recommend that if they can work together reasonably. Então, gente, mesmo que seja separado, né, sejam divorciados, isso não impede que você seja o guardião do seu filho. Ok? Okay, someone just left saying, I'm sorry. If the parent has already guardianship, is the Rogers still necessary? Okay. If the parents have the guardianship, is the Rogers still necessary? If the child take the antipsychotics, you should have both? You should, and it's still necessary under the law. I just want to say, if nobody's asking for it, I wouldn't hurry to court. But yes, under the law, it is still necessary. Ok, então, sim, pela lei você precisa ter os dois. Você não precisa correr, feito ai meu Deus, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver. Você não precisa correr, mas é possível que você precisa dos dois para ficar, né, não ter problema. Eu sugeria que você pegaria um e aí ia devagar vendo o outro, porque às vezes eles acham que eles podem fazer, né, a decisão e não necessariamente eles podem. Bom, tem umas que vieram depois e tem uma mãozinha. Então eu vou para a mãozinha, que a mãozinha estava primeiro, aí eu volto para as outras duas que tem aqui, que foi depois da mãozinha, tá bom?
Com a mãozinha aqui tá Darlene Florencio. Darlene, go ahead, Darlene. Oi, boa Tudo noite, tudo bom? bem? Obrigada, Pode Marta, falar você é em inglês incrível. se quiser. Não, eu só queria chamar a atenção. Eu acredito que o Robson, ele levantou a mão aí no chat. Tem uma mãozinha aí do Robson. Robson, você quer falar? Você está no mudo. Just for your information, guys, Darlene Florencio is very popular clinician and ICC coordinator at Wayside. So she really helps a lot of people here, and I have worked with her several times. So she's just saying it seems that Robson has something to say. So I'm not sure if Darlene has a question, if she is helping Robson to ask his. Mesmo Um, eu tendo, Go ahead. mesmo eu tendo a tutela dele, ele ainda pode, por ter 18 anos, responder por algo? Isso envolve aquilo que você falou que é a parcial, tutela parcial? Mhm. So Hobson is asking, even if he is the guardian, he is the tutor for his child, can he still have some right, or this is the limit, like the limited guardianship, or he should file for a limited guardianship? So do not take completely away the rights of his child. If he wants to limit it, he can limit it, as we discussed all that. But he should know that you don't not talk to your kid and do what your kid wants. As guardian, you're required by statute to always include your child in any decision and make sure that they're getting what they want, when it's safe. Então, o que ela disse que você pode limitar, quando você está preenchendo o papel, tem os quadradinhos que você pode falar, não, ele pode responder por isso, ele pode responder por isso. Mas ela também disse que, mesmo que você seja o guardião, ela não sugere que você vá ser o guardião do seu filho, aí você decide tudo sem nem conversar com ele. Certo? Então, qualquer decisão que tenha, você vai sentar com seu filho, vai falar: olha, José, eu não sei, eu acho que nesse caso é melhor você não operar seu dedão. Eu acho melhor você esperar um pouquinho e de repente tomar um analgésico primeiro e tudo mais. Você não precisa fazer decisão por ele, mas você pode fazer a decisão com ele, e não tirar os direitos dele, mas saber que se ele for falar, não, ao invés de eu resolvi que eu quero, sei lá, o que ele quero fazer, que eu quero operar meu olho e não vai ser legal para ele, aí você pode falar, não, 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 é o dedo, não o olho. Eu estou dando exemplos esdrúxulos, mas assim, o que eu quero dizer é, mesmo que você seja o guardião, inclua o seu filho em tudo, né? Vocês fazem a decisão, mas juntas, mas dá para ele a chance de poder fazer decisão. Então você mantém a dignidade dele, porque fazer decisão por si só é manter a dignidade. A gente a gente não quer que os nossos filhos percam a dignidade deles, né? Nós não queremos isso. Entendi. Alguém A mais tem tutela é alguma? individual, certo? A tutela é individual? Sim. Você dizer só um tem a tutela? No caso, se a gente for fazer a tutela, só um que pode fazer, certo? Eu vou deixar ela responder, mas eu sei a resposta que ela falou, mas eu vou deixar ela responder, porque eu não quero falar por ela, né? He said that if the guardianship is like, is only one person can be the guardianship, No, the guardian. no, you can have two, and if you really tell the court why, because the courts hate it, you can have three. Não. Pode ser dois. A corte detesta, mas se você achar que tem que ser três, você, sua esposa e o seu pai, você pode colocar três. A corte não gosta disso, mas você pode. Aí que entra o caso que se for somente eu, aí a minha esposa poderia entrar naquela questão do AFC, né? Exatamente. Se você for o guardião e a sua esposa também, vocês não vão poder receber por isso. O AFC, que é o que vai pagar vocês, vocês vão cuidar dos seus filhos de qualquer forma. Por que não receber, né? Só que não, aí não pode ser os dois, né? Vocês têm que chegar num acordo e
você faz o AFC, por exemplo, e aí a sua esposa é a guardiã. Aí, porque você não pode ser os dois, Eu te falei da nem outra. ela. Uh-huh. Eu entendi, eu So só queria she, que você explicasse para minha esposa entender também. Mhm. Yeah. Well, he asked again about the AFCs just because his wife had to leave for a short period and then she came back, so he asked again. But he said that to be the guardian and the AFC caregiver, he cannot be both. Like maybe he will be one and his wife is going to be the other one, or the third person that they want to nominate as guardian too. So I told him that. I answered the other questions on the chat. So does anybody else have questions? Ok. Gente, as outras perguntas que tinha, a Karen respondeu. Alguém aqui colocou, sente que não foi respondida a pergunta, seja que vocês não levantaram uma mão aqui ou que vocês colocaram lá? Porque, por exemplo, tutela somente para um, ela já colocou. Ok. Eu perguntei, Márcia, só que eu fiz em português. Uma Qual é, pergunta- querida? É uma Desculpa, eu pergunta perdi muito aqui. comum que a nossa comunidade, né, sempre faz. A questão da criança, do indivíduo, não é criança mais, não ter a nacionalidade americana. Ela, independente disso, mas ela mora aqui no país, ela tem que fazer esse guardianship, esse mesmo processo, independente disso. Eu acho que sim, mas eu vou perguntar. So Alexandra, she leads one group of as a support group for teen parents, and she said one question that she always sees is like, menina, deu um branco. O que você perguntou mesmo? I had a blank. O que você perguntou mesmo? Se o indivíduo, independente dele ser nascido Ok, aqui nos Estados lembrei. Unidos, americano, né? No caso. Eu lembrei agora. Ok. Okay, for like someone turned 18, he's not an American citizen. Can still the part, or even the parents, sometimes they are not. Can they? But they live here in Massachusetts. Can they still file for to be the guardian? Yes. Então, sim, independente do status, independente, você pode ser. E eu sei, porque eu já vi uma pessoa que ninguém tinha e ela conseguiu ser o guardião, então pode. Não, é boa pergunta, porque a boa explicação dela é porque o que a gente ouve é que as pessoas acham que porque a criança não nasceu aqui, ela não precisa ir nesse processo e deixa, sabe? Vai deixando, só que não é bem assim, né? Ela vai ir no médico, ela vai ser responsável por ela mesma, então foi bom, a explicação dela foi muito boa. So she's thanking you for your explanation. It's just, the group, people are coming in and out all the time of her group. And then she wants just to make sure, because people assume that because they were not born here, they not necessarily have to follow these rules, but they still go to the doctor. They still go to places where you go through the laws and the guidelines here in this country. So she wants just to make sure she will guide her, the moms, like correctly, just say, you are here, you follow the rules, the guidelines that, everyone here follows. That's what she wants to say. The child doesn't need to be a U.S. citizen and the guardian doesn't need to be a U.S. citizen. It matters where your permanent residence is as far as the child, not the guardian. The guardian can live in London. Uhum. Então, assim, o que importa é onde a pessoa vive. Uhum. O guardião pode viver em Londres, ela falou, mas o que importa são as leis de onde a pessoa vive e não de onde que ela é cidadã, de que país que ela é cidadão. Did you answer that if it's possible to change Yes. the guardians? Yes. Okay. I just don't see here. Hi, Marcia. And Marcia, I was going to say, we have one more in the chat, B's question, and then Claudia has her hand raised. Thank you.
And then I think we'll let Karen go and we can Okay, chat so we amongst the have group. Bia, we have Claudia, and one more question here, and then we will let Karen go. Okay. Sounds good. Vai então, Cláudia, por favor. Claro. Bom, vou explicar aqui mais ou menos, só para para que as pessoas entendam o que eu estou perguntando. Conversando com vários parentes, né, vários pais, e eu vejo assim, às vezes o pai puxa muito para ter a guarda, e às vezes necessariamente talvez outras acomodações seria o suficiente. Mas a informação assim que às vezes muitos pais têm, Márcia, é sobre, não, eu vou ter a full guardianshipping dele, porque ele não vai poder estar in trouble, ele não vai poder responder por ele. Digamos, se pôr fogo numa casa, ele não vai responder, porque ela tem o full guardianship. E eu já ouvi várias opiniões de advogados diferentes, que mesmo você tendo um guardianship, e se for uma coisa assim, colocar as coisas assim, sei lá, atropelar alguém, pôr fogo, uma coisa que, né, põe outra pessoa em risco, mesmo assim vai ter um processo de responder. Então, eu vi várias palestras e vários advogados falar algo diferente. Então, eu queria saber, né, para que ela de repente deixe claro, porque, como ela mesmo disse, nem todo mundo precisa do guardianship, como você mesmo disse, que é importante, quando você tem um guardianship, você tira o direito da pessoa, né, de falar e responder. Eu acho que seria interessante nós todos ouvirmos da opinião dela. Boa pergunta. So Claudia is another leader in among the parents that speak Portuguese with and has a child with special needs, not only on the spectrum. And she says that what she sees among the parents at a lot of them, they push to be the guardian of the child, even though the child sometimes is actually the child functions well, but they want to be the guardian because they believe if they have full guardianship, if this child get in trouble in the community, like if they hit someone like with a car, or I don't know, this is like extreme, but put fire in a car or in a house, they won't respond for that because they are not their own guardian. And Claudia has been attending to some workshops to be able to better learn and then give a good advice to people and for her own knowledge. And what she understands is, even if I am the guardian of my child, and if this child do something in the community that is like a crime or inappropriate, this child will still respond for their actions. Is that correct? It's irrelevant whether you have guardianship. What's relevant is if the child has a disability that interferes with their ability to be guilty of a crime, right? So I suppose if you've already gone through the guardianship procedure and you have paperwork to show they're intellectually disabled, you could help with the criminal court, but it's not because you have guardianship. Então, o que ela falou para Cláudia é tipo, nesse caso, você ser o tutor não envolve, não tira ou põe a culpa. O que envolve é a capacidade dessa pessoa, se é a saúde mental dela que fez isso. Então, independente é lógico que o que está escrito no papel da tutela pode influenciar também. Se você coloca lá que ele tem os problemas mentais e tem as dificuldades, mas a guardianship não dá nada e nem salva, né? Vai ser feito uma avaliação especial para aquele problema específico. Então, assim, para fazer um resumo, você ser o guardião não protege a pessoa de nada. É a capacidade que ela tem de fazer decisões e a dificuldade que ela tem. Se foi o problema mental que fez ela cometer esse crime, não foi nesse caso. Então, não salva.
a criança, não redime ela dos problemas que ela pode se colocar. So you can change guardians. I think you just said you can change the guardians, right? Or you said here you have to go through a process. Então, gente, vocês podem mudar se você não puder ser mais o guardianship do seu filho. Só que tem que ir através do processo para mudança. Então, você tem que envolver a corte de novo. E tá dizendo, você pode, quando o seu filho tem 18 anos, você pode. If your child is a guardian until they are 18, you can file for guardianship at the age after that. Então, se o seu filho já tem 18 e ele não. E você não fez ainda o processo, você pode começar a qualquer momento, em outras palavras. E se você quiser mudar no futuro, você tem que começar o processo para mudar quem é o guardião. And I think one I think is the last question that say, in case one of the guardians passes away, can we just nominate another person to be the guardian since one passed away? So if you're co-guardian and one person passes away, you're fine. The other person just carries on. If you don't have a co-guardian, you have to start the process all over again and get somebody else to do it. Okay, and if you are the co-guardian, but you still rather have two guardians for the child, start the process over. Believe it or not, yes, start it all over again. Oh, bom. Então, a Bia perguntou, no caso do falecimento de um dos guardiões, se tem que substituir. Não tem. Se você e o seu e o pai da criança são o co-guardiões, né? Vocês dividem a guarda. Os dois são tutor e um falece, você pode continuar com o outro. Agora, se você precisa que sempre seja dois, seja por causa do AFC ou por qualquer outra coisa, triste de dizer, tem que começar o processo todo de novo. Let me see. I don't think there is any more, but I will just say here. Did you translate that last piece that Karen had said? Adding that the guardian is not liable for the person's negligent I crime? did. Okay, thank you. Would that the guardian if is not liable? Oh, right here. Então ela colocou aqui que ela pode. Quem que perguntou sobre. Acho que a pergunta da Cláudia. Ela colocou que ela. Bom, você não responde. Se você é o guardião da pessoa X e a pessoa X cometeu um crime, você não responde por isso. Não é porque você é o guardião que a pessoa cometeu o crime e você que paga por ele. Então, não, isso é importante saber, porque, né, é realmente importante. So, we have here another community, like another ICC coordinator, intensive care coordinator. Her name is Raquel, another clinician. They are both Raquel and Darlene. They are both Portuguese speaker clinicians that work at Wayside. I had the pleasure to work with both of them. They are very active in the community and they work with a lot of young adults that may need the guardianship. So I sent to some colleagues that I know that work with the community. I also sent them the information because, you know, now they have your information. If they ever have to refer someone that wants to hire an attorney or needs more information, they have like a safe person to go and ask questions. And so I sent them the information and they were both nice to join us today. Obrigado, Raquel. So Karen, thank you so much for coming tonight. Lots and lots of good information for everyone. And, you know, just really appreciate you giving us all this time and information. So appreciate it. Thank you, everyone. Thank you, Pam, for setting it up, and Marcia for doing all the translating.